cursado a licenciatura e depois o mestrado, e agora mesmo no doutorado, manter esse vínculo com a Unifal de alguma forma, através dos projetos ou do PIBID. E eu escolhi como título para essa palestra, e mais uma conversa mesmo com vocês, Nem Tão Novo, Novo Ensino Médio. E aí já para de cara, a gente começar a pensar até que ponto esse novo ensino médio é novo ou não, e como ele aparece mesmo como um desafio para quem está na sala de aula. Então, atualmente, eu estou na Escola Estadual Samuel Engel, né, sou professor efetivo do Estado de Minas Gerais, já no 4º ano na mesma escola. Como uma curiosidade, é uma escola em que eu estudei durante o ensino fundamental e durante parte do ensino médio. Então, eu fiquei na escola 4 anos enquanto estudante, né, e agora volto também como professor de matemática. E aí, de cara, tem esse desafio de pensar estratégias de ensino de matemática no novo ensino médio. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse novo ensino médio. E, para começar a pensar sobre o novo ensino médio, quando eu soube que eu viria falar sobre isso, né? E o novo ensino médio, como vocês viram aqui também, é um trocadilho com esse NEM, porque, de fato, o NEM ali, né, é de novo ensino médio, né? E essa sigla, a gente vai pensando nela, e dentro da escola, o novo ensino médio, ele também é desafiador para os estudantes que estão ali, né? É uma novidade para eles também. E aí eu resolvi perguntar para uma turma do 2º ano do ensino médio, que eu leciono matemática esse ano, em 2 palavras, como que eles definiriam, né, os 36 alunos, definiriam o novo ensino médio. Então, vocês vão ver ali, aqui essa nuvem de palavras, né? E aí eu fiquei pensando depois sobre isso, porque eu não pensei que apareceria, por exemplo, aqui que o novo ensino médio ele é legal, né? Ou que algumas outras questões ali, por exemplo, aparece a palavra pequenininha aqui, evolução, aparece interessante, né? Então, tem algumas palavras ali que também me assustaram um pouco, porque eu tinha a ideia de que eles estavam vendo também o novo ensino médio como uma proposta que dificultava a vida deles enquanto estudantes, né? E aí apareceram outros termos também, como cansativo, aqui, ó, mal aplicado. Teve alunos que falaram mal dos professores, né, do despreparo dos professores para lidarem com algumas disciplinas. Então, aparece aqui desqualificados, aparece o termo sexto horário, não gostei, acho que deveria ser opcional, péssimo, tranquilo. E a nossa escola também ela tem alguns desafios estruturais, né, a infraestrutura dela mesmo. Então, é uma escola que desde 2012 ela não tem uma quadra, né, ela tem uma quadra que não é mais coberta. Então, alguns alunos falaram disso também, né? Eu estava perguntando sobre o novo ensino médio, eles falaram, está faltando quadra para a gente fazer as atividades. Então, eles têm as demandas deles também dentro dessa realidade. E aí eu fiquei pensando, né? E aí fica para vocês também como uma pergunta, porque eu decidi não perguntar para eles isso ainda, né? O que seria esse novo ensino médio legal, ou por que seria cansativo. A ideia foi, de fato, formar a nuvem de palavras e trazer para vocês, para a gente ir refletindo durante essa nossa conversa, né? E o que esses estudantes falam também sobre as disciplinas e os professores, né? Quando eles trazem, o que eu acho, né? Quando eles trazem essa ideia de cansativo, ou de que o novo ensino médio pode ser inútil ou desgastante, né? Eles também estão denunciando algo para a gente, que eles estão inconformados, de certa forma, com a realidade escolar. E aí surge a necessidade da gente pensar também estratégias nossas e da própria escola, né, que eu vou falar um pouco para frente, para lidar com esse novo ensino médio e com os desafios que a gente tem em sala de aula. E aí um dos pontos que eu trouxe também foi a questão das estratégias de fuga do novo ensino médio. Por quê? Quando o aluno fala que é desinteressante, ou que é péssimo, ou que ele acha que os professores são despreparados para aquelas disciplinas que eles estão ministrando, ele também cria estratégias para fugir dessa realidade do novo ensino médio. E aí, já para comentar com vocês,
a gente tem um sexto horário, né? E aí eles tentam fazer o quê? Trabalhar agora para fugir do sexto horário. E isso é comum em várias escolas. Porque se ele trabalha, ele é liberado do sexto horário e a partir disso ele não cumpre aquela disciplina do sexto horário, nos 5 dias da semana. E aí um outro ponto para comentar rapidamente dessa nuvem de palavras que eu acho que faz todo sentido, hoje em dia o Estado de Minas ele também realiza o que a gente chama de correção de fluxo. O que seria essa correção de fluxo? Se um estudante do ensino fundamental 2, ele tem 15 anos, ele já deveria ir para o primeiro ano do ensino médio. Se ele ainda está no fundamental, ele faz uma prova básica e essa prova leva ele para o ensino médio. E a mesma coisa no terceiro ano. Se ele tem 18 anos completos, inclusive a prova foi essa semana, eles fazem essa prova com 18 anos e não precisam cumprir o terceiro ano ou o segundo ano. Se ele já tem 18, através de uma prova que a própria escola aplica, ele encerra o ensino médio. Então, também ressaltar para vocês que o desafio ultrapassa a sala de aula, porque a gente tem uma prova que aprova o aluno do ensino médio, né? Então, assim, ele deixa de ter os conteúdos, ele pode fazer essa prova, concluir o ensino médio, e aí ele gera um número para o governo, que é um índice, né, que a gente fala, de aprovação, de conclusão de ensino médio. Então, a gente deixa de reter esse aluno e passa a ter um índice maior de aprovados no ensino médio ou de concluintes. E aí eu trouxe aqui, deu uma desconfigurada ali, né? Mas eu trouxe para vocês um panorama do ensino médio no Brasil, pensando nas nossas últimas reformas. Então, não vou trazer aqui uma fala que aborde todo o ensino médio, todas as suas ideias, né? Toda a sua estruturação. Mas a gente tem lá em 2015 e 2016 uma percepção do governo, né? Um diagnóstico de crise e a proposta de mudança. Então, o governo percebe que está tendo uma exigência das escolas, dos professores, né? Essa questão de falar que o ensino médio estava engessado, estava ultrapassado, e aí começa a se pensar em alguma reforma para o ensino médio e também inicia-se um processo de construção da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, certo? Depois, em 2017, a gente tem a aprovação da reforma do novo ensino médio, né? E aí, com essa reforma, dividiu-se o currículo em 2 partes, a formação geral e os itinerários formativos. O que muda isso? A formação geral seriam essas disciplinas que a gente está acostumado. Então, português, matemática, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, e por aí vai, que eu vou acabar esquecendo algumas, né? E depois o itinerário formativo seria a parte flexível do currículo. Ou seja, aquela parte que supostamente os estudantes poderiam escolher aquilo que é mais atrativo e pertinente à realidade dele no contexto escolar e fora dele. No sentido de pensar estratégias que personalizassem, né, ali o ensino do estudante, mas que também pudesse preparar ele para o mercado de trabalho ou até mesmo para a universidade. Mas se atentem a isso, porque a ideia também é focar mais ainda no mercado de trabalho. A gente ouve falar menos da universidade e mais do mercado de trabalho nessa fase, né? E aí, a partir de 2018, a gente tem a aprovação da BNCC. Supostamente, os professores de todo o Brasil foram consultados pelo governo para construção da BNCC, né? E aí eu não sei se alguém aqui foi consultado, mas eu não fui, né? E aí, ali na época ainda eu também não tinha concluído a minha graduação, mas a gente pensando hoje em dia, para mim nunca chegou alguma consulta de documento oficial, seja da União ou seja do próprio Estado, né? E aí, com essas regulamentações, a BNCC ela passa a ser implementada nas escolas, né? Então, em 2021 e 2022, inicia a implementação nas escolas, e aí a gente também tem a pandemia no meio disso tudo, né? Então, tem a dificuldade com os materiais didáticos e tudo mais, mas as escolas elas começam a ofertar esses itinerários formativos, focados na ideia do mercado de trabalho, a preparação dos estudantes. E aí a gente vai começar a ver as dificuldades na prática. Por quê? No papel, se a gente for olhar as documentações, e aí para falar com vocês eu voltei lá em alguns documentos oficiais, tanto do Estado de Minas quanto do governo federal, a gente começa a ver que a ideia é muito boa do novo ensino médio. Por quê? Eu teria aulas
de matemática, português, focadas ali para o Enem, por exemplo, mas também teria a formação complementar para esse aluno que vai escolher, por exemplo, trabalhar na área mecânica, ou trabalhar na área de finanças, contabilidade, administração. Então, eu tinha esse olhar a partir dos documentos, mas na prática isso foi muito mais difícil. Inclusive porque os professores que começaram a ministrar essas disciplinas não tiveram uma formação continuada no ambiente escolar. Então, a gente não teve um curso preparatório para trabalhar algumas disciplinas. Então, eu tenho lá, por exemplo, o projeto de vida, né? Como que a gente vai trabalhar o projeto de vida do estudante se eu não tenho uma preparação para aquela disciplina? E aí a gente vê os professores brincando um pouco lá com isso, né? Eu estou dando desenvolvimento econômico ou matemática e visão de finanças, mas meu nome está no Serasa, está no SPC, né? E é isso, está posto ali que tem que trabalhar essas disciplinas e como que o professor lida com esse conteúdo, né? Então, fica aí esse questionamento. E a partir de 2023, como a gente teve muitas críticas ao novo ensino médio, falta de estrutura, eu, por exemplo, quando eu ingressei na escola em 2021, dezembro de 21, e assumi as aulas em 2022, o meu projeto era tecnologia e inovação. E eu não tinha recurso para trabalhar esse projeto, porque a gente não tinha computadores, a gente não tinha internet. Então, como que eu trabalho tecnologia e inovação? Aí a minha estratégia foi trabalhar com jogos, né? Dar uma ideia geral assim de algoritmo no papel mesmo. Então, tinha esse caminho. Era isso que a gente tinha posto ali. Mas não tinha como utilizar os celulares, notebooks ou algum outro recurso, que hoje a escola já tem, um laboratório de informática, mas na época não. E aí, em 2023, com essas críticas, as escolas elas estavam com problemas nessas disciplinas, né, de itinerários formativos principalmente, porque não tinha professores para essas disciplinas, ou os professores eram de outras disciplinas e eram aproveitadas para os itinerários, e várias críticas também ao novo ensino médio. Então, surge a ideia de uma consulta pública aí. E, mais uma vez, não sei quem foi consultado, né, mas a gente vai vendo aí algumas pessoas comentando sobre isso. E aí o que acontece, né? Com o novo ensino médio, já vi que eu tinha que salvar em PDF, né, gente? Desconfigurou, mas a gente vai falando. Com o novo ensino médio e essa nova consulta pública, é como se houvesse uma revogação daquele novo ensino médio e aí surge uma nova reforma do ensino médio. Por isso a ideia do novo ensino médio, né? E aí até que ponto ele é tão novo assim. E um aspecto interessante é que a gente já tem pessoas pesquisando sobre essas questões do novo ensino médio, não só em Minas Gerais, como no Brasil todo, né? E aí o professor Fernando Cássio, lá da Faculdade de Educação da USP, ele esteve aqui na Unifal recentemente e ele decidiu visitar a nossa escola. A nossa escola, né, o Samuel Engel, é assim a maior escola do município em questão de escola estadual, de número de estudantes mesmo, de número de professores. É uma escola que atende mais de 1.000 alunos, né, nos 2 turnos, assim, 500 em cada turno. E aí ele decidiu visitar a nossa escola. Então, algumas informações que eu vou trazer saem lá dos artigos dele, das falas dele, que eu fui anotando também na nossa conversa na escola. E a nossa escola também, só para vocês entenderem o contexto dela, é uma das poucas escolas que não oferecem o ensino médio integral, porque como ela tem uma demanda muito alta de ensino fundamental e de ensino médio, ela não oferece aquele integral, em tempo integral, que seria o estudante chegar na escola às 7 da manhã e sair 4h20 da tarde, mais ou menos, com várias disciplinas, só para o ensino médio ou só para o fundamental. Ela atende tanto o fundamental quanto o médio. E o que aparece sobre como o novo ensino médio não funciona no estado de Minas Gerais, né? Primeiramente, eu coloquei ali a desigualdade entre os municípios. Por quê? Os documentos oficiais falam que tem que ser ofertada a formação geral básica, que é essa para a qual a gente é formado, né? Então, estuda matemática, vai dar aula de matemática, e teriam os itinerários formativos. Só que isso não acontece em todas as regiões. Por quê? Poucas escolas ficaram fora do tempo integral. Então, elas tiveram que se adequar ali, os professores tiveram que se adequar àquela nova realidade.
E aí no ensino integral tem várias disciplinas, por exemplo, tem matemática, nivelamento de matemática, reforço da matemática, matemática como instrumento de pesquisa, inventa um tanto de matemática. Mas aí na prática isso não funcionava bem, né? Algumas regiões do país, e no caso de Minas Gerais, elas tinham um único itinerário formativo, então elas não cumpriam a regulamentação de ter pelo menos 2 itinerários específicos formativos. Então o professor Fernando ele deu o exemplo do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, algumas cidades também do norte de Minas. E a formação geral ela não pode ser no sexto horário. E como que isso não funciona? Se eu não posso ter matemática no sexto horário, eu não consigo, entre aspas, obrigar que o estudante fique na escola até o sexto horário. É só o itinerário formativo que pode estar no sexto horário. Então, por exemplo, matemática e visão de finanças, posso colocar no sexto horário, mas matemática não. E onde que isso começou a surgir como um problema para a escola? Se o aluno ele trabalha, ele sairia 12h20 da escola e teria que entrar no trabalho 1h da tarde. E aí a conta não fecha se ele mora longe, né? Se ele não tem um ônibus ali facilmente. Então a escola passou a liberar o aluno do sexto horário para trabalhar. Só que aí a escola fica numa situação ilegal, porque ela não pode liberar o aluno de uma carga horária mínima que ele tem que cumprir. Então também é um outro problema que a gente passa na escola, né? Ah, mas e o governo? Ele considera isso ilegal? Não, está acontecendo e vocês podem visitar todas as escolas aí, né, do ensino médio, elas fazem isso, liberam o sexto horário para o aluno trabalhar. E detalhe, o sexto horário, né, as disciplinas do sexto horário, eu estou vendo aluno de ensino médio aqui, então tampa o ouvido aí, né? As disciplinas do sexto horário, elas não reprovam. Então esses alunos, eles não querem fazer as disciplinas também. É um outro desafio, né? E supostamente alguns estudantes escolhem disciplinas do novo ensino médio, o que na prática não acontece. Pensem comigo, se o estudante ele tem uma habilidade maior na área de ciências humanas, ele vai escolher estudar matérias, né, disciplinas de ciências humanas no currículo dele. Mas a nossa escola tem 7 professores de matemática. Então, assim, se esse professor de ciências humanas tiver uma demanda maior de turmas, ele não consegue suprir essa demanda e o professor de matemática fica sem aulas. Seria esse o cálculo, né? Então, faltaria aulas para alguns professores e sobrariam para outros. Então, a escola delimita ali quais áreas podem ter mais aulas ou não. Então, ele não escolhe essas aulas, né? Essas disciplinas que ele prefere. Tem algumas disciplinas que pode escolher e outras não. E se tem uma votação, né? A gente teve uma vez, por exemplo, que tinha lá uma disciplina de educação matemática crítica. Quem pesquisa sobre isso dentro da escola? Então, dos 7 professores de matemática, o único que trabalha com educação matemática, assim, né, nesse sentido, seria eu. Eles não vão deixar uma disciplina que só um professor possa ministrar. Então, pega disciplinas mais gerais. Uma matemática financeira, por exemplo, né, para trabalhar com a parte de juros, algumas coisinhas sobre poupança, investimentos e tudo mais. E hoje em dia também existe um coordenador do novo ensino médio na escola. Esse coordenador, ele recebe 8 aulas extras por semana para se dedicar à coordenação do novo ensino médio. Então é ele que vai olhar para a parte burocrática, é ele que vai olhar os documentos dos alunos, essa parte. Então, esses são alguns dos aspectos do porquê a gente chega à conclusão de que não estava funcionando esse novo ensino médio e não tem funcionado ainda também em algumas questões, né? E aí aquilo tudo que eu falei também em relação à falta de formação continuada, aos recursos tecnológicos, à dificuldade em relação à própria estrutura da escola, o desconhecimento dos estudantes sobre as universidades públicas, às vezes eles não conhecem a Unifal, né, não conhecem outras universidades, então eles pensam que vão terminar o ensino médio e acabou ali. Então também essa questão de pensar no futuro desses estudantes começa a aparecer como alguns dos problemas ali, certo? E aí vem então o novo ensino médio, né, que está em vigor agora esse ano. Como que esse novo ensino médio ele aparece para a gente? Eu tinha um novo ensino médio, que ele tinha diversos problemas,
E aí ele começa a se ruir sozinho, né? E surge a necessidade, então, de ter algumas mudanças. O governo viu que não deu certo, e aí o governo de Minas também percebe que não está funcionando dentro da nossa realidade, e aí surge essa reformulação curricular de 2024. E o que aconteceu? O governo percebe que tinha muito itinerário formativo e poucas disciplinas, né, pouca carga horária das disciplinas comuns. Então, ele aumenta lá a carga horária de formação geral de 1.800 horas para 2.400 horas durante o ensino médio e diminui os itinerários formativos pela metade, de 1.200 horas para 600 horas durante todo o ensino médio. Então, durante os 3 anos, como se fosse 1.000 horas por cada ano do ensino médio, certo? E aí, onde que ele resolve colocar de volta essas aulas? Se eu tinha 3 aulas de matemática e português no ensino médio, volta a ter 4 aulas de português e matemática. Aí é um outro detalhe para a gente pensar, né? Porque melhorou um pouco lá para o pessoal da sociologia, filosofia, educação física, que eles gostam muito, né? Só que a ideia de aumentar português e matemática, ela não é também aleatória, né? As avaliações externas e aquelas avaliações gerais, quando a gente vai pensar PROEB, SAEB, CIMAV, né? Todas essas avaliações que vêm ou do governo de Minas ou do governo federal, elas avaliam geralmente, exclusivamente, português e matemática. Então a gente também tem esse outro problema aí, né? Você aumenta a carga horária dessas duas para que se tenha um melhor desempenho no que precisa ser avaliado, certo? Então é uma outra questão aí. Em relação às disciplinas de língua estrangeira, mantém-se a língua inglesa, né, com uma aula semanal geralmente, e aí o espanhol ele foi deixado de lado. Né? Até coloquei ali que ele foi excluído, ele pode até ser abordado, mas em último caso, assim. Então, de qualquer forma, como tem que ter o inglês, o espanhol foi deixado de vez de lado ali. E aí, uma questão que eu achei muito interessante trazer é que a educação de jovens e adultos e o ensino médio, dependendo da situação, eles podem ofertar disciplinas de educação à distância. Então, se a escola não consegue ofertar essas disciplinas presencialmente, ela pode ofertar no formato EAD, tá? Mas isso ocorre mais para a educação de jovens e adultos do ensino médio, porque no fundamental não poderia, e no ensino médio noturno. Geralmente é isso que vai aparecer um pouco mais na legislação. Só que tem outro detalhe. As escolas particulares, elas passaram a ofertar algumas disciplinas EAD para dizer que ofertam o itinerário formativo. E aí a gente tem um descompasso ainda maior entre as particulares e as públicas. Porque se os resultados no Enem e em outras avaliações já eram diferentes, né, tinha uma disparidade entre a pública e a privada, na maioria das vezes, agora aumentou mais ainda isso. Né? Então a gente vê que a escola pública fica ainda mais longe da realidade da escola particular nesse sentido. E mantiveram só alguns itinerários, né? E esses novos itinerários, eles vão focar em uma das áreas do conhecimento. Então, concentra-se ou na área de linguagens, por exemplo, um itinerário de redação, ou um itinerário de finanças. Não tem mais aquele tanto de itinerário que tinha de opção assim para a escola utilizar. E aí eles adiaram o novo Enem para 2027, já que teve essa mudança, né? Tem uma ideia de um Enem de questões abertas, ou mais focado na realidade do aluno. Isso vai ficar lá para 2027. A gente tem agora também a educação profissional e tecnológica e a do tempo integral, que são dois formatos aí que as escolas estão tendo que se adaptar para ofertar eles. Por enquanto, Samuel Engel está lá no novo ensino médio, entre aspas, o normal que eles propuseram, sem precisar pensar o tempo integral. Mas a ideia é que todas as escolas cheguem no tempo integral em algum momento. Eu só não sei se o Samuel ficaria com o ensino médio ou com o Fundamental 2. Aí, só comentando rapidamente, né, eu posso ter itinerário formativo de todas as áreas do conhecimento e aí focados na formação técnica e profissional do estudante.
tá? Então, se eu tiver alguma disciplina, igual eu tenho lá, matemática, economia e trabalho. Esse termo sempre vai aparecer no nome das disciplinas. Trabalho, trabalho, mercado de trabalho, trabalho de novo e trabalho mais uma vez, né? Então, é essa ideia, formar os alunos para o mercado de trabalho, tá? E aí tinha que trazer alguma coisa de bom, né? Senão assusta todo mundo que quer dar aula de matemática um dia. O que eu acho que tem de bom do novo ensino médio? No novo ensino médio, eu tenho espaço para discutir sobre questões que eu não discutiria só na matemática. Então, se eu quero dar uma aula, por exemplo, vocês viram algumas apresentações, né, dos banners, a gente trabalhou, por exemplo, com propagandas da internet ou de lojas físicas de venda de produtos, né, eletrodomésticos, por exemplo. Se isso não dá para abordar dentro da aula de matemática convencional, eu abordo isso no projeto de finanças, economia e trabalho. Então, é uma opção, uma alternativa. Tem esse espaço para falar de outras matemáticas e outros temas dentro de matemática, né? Um olhar diferente sobre o projeto de vida dos estudantes, que teoricamente eu teria que adaptar os conteúdos com base nos objetivos daquele estudante. Então, na teoria, isso existe, né? Então, acho que é um ponto positivo. A ideia de sugerir novas metodologias de ensino e abordagens. Então, eu uso lá, né, a gente tenta usar cenários para investigação, a gente tenta usar resolução de problemas, tenta usar modelagem matemática e assim vai. Então, a ideia é essa, uso de jogos. E depois também as possíveis conexões com o mundo do trabalho e com a universidade, porque isso dá para tentar fazer ali, né? Mas é aquilo. Diferente da teoria, na prática a gente precisa lidar com todas as outras questões. Então, por exemplo, a questão de liberar no sexto horário. Se eu libero os estudantes no sexto horário, de 36 estudantes, os meninos do PIBID estão aí para confirmar, no último horário eu tenho 10 estudantes na sala. E aí o que eu faço com os outros 26 que foram embora? Se eles não podem reprovar na disciplina, né, no itinerário formativo. Se eles estão liberados para trabalhar, eu cobro o que desses estudantes? Ou o que eles estão aprendendo, né? E aí a gente chegou em situações, por exemplo, tem uma aluna que trabalha num barzinho à noite. Então ela sai do bar 2 da manhã. E aí ela chega na escola às 7. E aí a gente precisar conversar com ela para que ela entenda que, se ela continuar nessa rotina de trabalho, ela não vai conseguir, provavelmente, uma condição melhor, né, seja por meio dos estudos ou do próprio trabalho, dela avançar ali. Então, a escola está fazendo falta para ela de alguma forma, né, de que ela reconheça que ela precisa estudar para melhorar a condição financeira dela. Porque só trabalhar até 2 da manhã, ela vai continuar com o mesmo salário daqui para frente. Então, esses são alguns problemas que a gente encontra dentro da realidade dos estudantes. E aí, comentando rapidamente sobre como tem sido o novo ensino médio em outros estados, né, a partir lá da minha conversa com o professor Fernando Cássio. Tem estados que, por decisão do governo estadual, eles não aderiram totalmente ao ensino médio. E isso não sou eu que estou falando, tem pesquisas do professor Fernando Cássio para falar sobre isso e de outros autores também. E aí é uma decisão política, né, ou uma decisão do próprio governador do estado, né, no sentido do que o nosso ensino médio vai ser assim, enquanto isso aqui não foi investigado, eu vou continuar fazendo dessa forma. Então a gente tem alguns estados que ele me passou, né, foram a Paraíba, o Pará, o Tocantins, Amazonas e o Amapá, que estão ali em maioria na região norte, né, e que eles começaram a burlar um pouco essa ideia do novo ensino médio, de não ofertar todos os itinerários, de deixar os alunos, às vezes, irem embora mais cedo também, coisas nesse sentido. Não que Minas não esteja burlando também essa questão, né? E aí, a gente tem alguns termos que eu resolvi trazer para vocês, porque eles aparecem muito em todos os textos de novo ensino médio. Inovação, que, como eu disse, é pouca no ambiente escolar, né? A modernização, flexibilização, liberdade e protagonismo. Para mim, essa ideia, tanto da inovação quanto do protagonismo, são os dois que mais aparecem, né? E aí, qual protagonismo a gente está pensando, né? Então, fica aí também para essa ideia, da gente pensar nisso.
E aí uma coisa que tem acontecido no estado de São Paulo, que não chegou para a gente tanto ainda, é essa ideia aqui da militarização das escolas. Então, no estado de São Paulo, tem muitos casos desses, né? As escolas estão se tornando escolas cívico-militares, e aí o PIBID deixa de atuar ou atua dentro das regras deles, e a questão também de autoritarismo e indicação de diretores. Em Minas, o diretor é eleito por votação da própria comunidade escolar. Em outros estados, isso já não tem ocorrido mais, tá? Então, são problemas também que os professores enfrentam aí, né? E o estado do Rio de Janeiro e o Sergipe, eles passaram a ofertar mais disciplinas de ciências humanas do que o estado de Minas, por exemplo. Então, eles optaram por dar uma carga horária maior para filosofia, sociologia, história, tá? Então, isso aparece também como um dos resultados das pesquisas aí, né? E essa ideia de reforma da reforma, é o novo do novo do novo ensino médio, né? E isso vai aparecendo e eu não sei até quando a gente vai nessa ideia aí. E para ficar um pouco mais leve, né? A gente falar um pouco também sobre como a gente lida com esse novo ensino médio na escola. Por quê? O novo ensino médio, ele está posto na escola. Então, alguém precisa lidar com ele de alguma forma. Ele não vai mudar de hoje para amanhã de novo, né? Então, eu preciso criar estratégias para trabalhar os conteúdos que estão no plano de curso e no currículo. E a nossa estratégia na escola tem sido essa ideia de se apoiar à Unifal e ao curso de matemática, de modo geral, e também criar outras estratégias da própria escola, né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui. Uma delas é o apoio do próprio PIBID, porque aí o PIBID ele traz novas ideias, metodologias, atividades para a escola, e aí a gente consegue ter um tempo de respirar enquanto professor e pensar junto com o PIBID essas atividades, né? Porque dentro da nossa carga horária isso não daria tanto tempo assim. A ideia também que a gente está lá, e aí no PIBID, né, só comentando, a gente faz essas atividades diferenciadas tanto nas disciplinas de matemática que já existiam, quanto nos projetos, né, que são os trabalhos que foram apresentados aqui, inclusive. Aí a gente tem alguns projetos em parceria com a PROEC, com a Unifal, com o curso de matemática, né? Esse ano o projeto Monitoria em Ação, coordenado pela professora Kátia, que foi uma ideia da professora Rafaela, que atua lá e foi discente aqui do curso de matemática também. E aí, junto comigo, a gente tem trabalhado essa monitoria em ação no ensino fundamental e no médio, que seria o quê? A nossa ideia é que os estudantes que têm mais facilidade em matemática sejam monitores dentro da própria sala de aula, com crachazinho, tirando dúvida dos outros colegas. Então, a gente viu que essa pode ser uma estratégia para ter uma maior proximidade entre eles e o professor e entre eles e a matemática. Então, estamos aí na primeira edição desse, né? E o projeto Essa Vaga é Minha, que a gente implementou ele quando eu trabalhei como professor substituto aqui e estava na escola, mas aí depois a professora Rejane me acompanhou nele também, porque na minha cabeça não faria sentido estudar sobre ações afirmativas, sobre cotas, sobre ingresso na universidade, permanência na universidade, sem trazer os alunos para a Unifal, né? Então, o projeto Essa Vaga é Minha veio nesse sentido, da gente levar a Unifal até eles, conversar sobre o SISU, sobre o acesso à universidade, sobre o Enem, inscrever todo mundo no Enem, porque eles têm muita dúvida, então a gente senta e faz a inscrição deles. Então, esse foi um dos projetos que a gente implementou em 2023 e aí ele ficou em vigor em 2024 também. E a ideia de incentivar também a participação ao cursinho popular e alguns projetos internos da escola. Então, por exemplo, se a gente quer participar dos jogos escolares, tem lá um professor, no meu caso, trabalha xadrez, outro professor trabalha, sei lá, o futebol, né, com eles, o futsal. E assim a gente vai caminhando também com projetos que são tanto voltados para a parte do ensino, das disciplinas, quanto os projetos esportivos, certo? E aí eu trouxe aqui algumas das atividades que a gente desenvolveu, né? Aqui a ideia do triângulo de Sierpinski, que a gente desenvolveu no projeto, um dos projetos, que chamava Linguagem Matemática na Construção da Cidadania. Então tinha esse nome gigantesco, né? E a gente trabalhou com progressões usando o triângulo de Sierpinski.
Aqui a Torre de Hanoi, que foi usada pelo PIBID, nos segundos e terceiros. Aqui a ideia das propagandas, né, das propagandas falsas e tendenciosas, que a gente usou em finanças, economia e trabalho. Essa atividade aqui do mapa do tesouro, que alguns já viram a apresentação, que foi sobre ensino de matrizes. E o bingo matemático, né, que a gente sempre usa lá no comecinho do ano para reforçar as operações, né, revisar os conteúdos. Então, algumas atividades aí que a gente desenvolveu. Aí, por curiosidade, eu trouxe também a ideia do uso do celular na escola, né? Hoje tem uma lei federal que proibiu o uso do celular nas escolas, e aí a gente só pode usar para fins pedagógicos, então, inclusive, os professores, os pibidianos evitam usar dentro de sala, a não ser para fins pedagógicos. Então, eu faço a chamada, uso para pesquisar alguma coisa, mas evito o WhatsApp, né? E aí, a ideia da lei era proteger a saúde mental e física desses estudantes, né, psíquica, reduzindo distrações, combatendo bullying, cyberbullying, tudo mais, e a maior interação social. No caso do Samuel Engel, a direção, junto aos professores, optaram por liberar ele, o uso do celular, durante o recreio, o intervalo, às 9h30 da manhã. Mas isso não é uma decisão coletiva, né? Assim, de todas, não é padronizado. Não são todas as escolas que liberam esse uso. Mas foi uma estratégia para pensar assim, se cortasse 100% esse uso, a gente teria mais problemas ainda, né? De questão de comportamento em sala, ou às vezes dificuldade do aluno comunicar com os pais, e a gente tem 500 alunos de manhã. Não dá para todos irem lá na secretaria, mandar uma mensagem ou ligar para os pais. Então, essa foi uma das estratégias. E aí eu tenho visto alguns resultados positivos, porque a gente vê que alguns alunos prestam mais atenção nas aulas, eles tentam fazer as atividades, alunos que antes estavam ali o tempo todo no celular. Tá? Então, esse é um dos avanços que a gente teve aí com essa lei. E por fim, né, para a gente pensar, depois eu tenho só um vídeo de 1 minutinho para passar para vocês. Fica aí, né? E você, o que pensa sobre o novo ensino médio? E aí eu passei a seguir essa escola de passarinhos, não é propaganda, tá? Propaganda é só a Buenos Aires mesmo, que aí a gente vai lá e come lanche, né? Essa escola de passarinhos no Instagram que trouxe esse quadrinho, essa tirinha, né? Pensando lá. Nosso objetivo é transformar vocês em guerreiros, competitivos, vencedores, nos melhores vestibulares do país. E aí ele pergunta, né? E a nossa formação humana, professor? E aí ele recebe como resposta um silêncio ensurdecedor ali, né? E aí o aluno fala, seu silêncio respondeu a minha pergunta. Obrigado, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, do que a gente tem enquanto professores, qual que é o nosso objetivo, a nossa ideia central na sala de aula para esses alunos, né? E isso vai do projeto de vida, não do aluno, né? Acaba sendo do professor. Então, eu estou sempre lá, batendo na tecla, olha, vamos terminar esse ensino médio, fazer uma graduação, se for o objetivo de vocês, mas se quer ir para o mercado de trabalho, não fica com essa ideia de que vai ser todo mundo influencer digital ou jogador de futebol, porque é 1 em 1 milhão, né? Então, a gente tem conversado muito sobre isso com eles, certo? E aí aqui tem um vídeo rapidinho, é 1 minuto exato do novo ensino médio, que eu queria mostrar. Eu não sei se ele era, aqui tem um link. E agora? Que ele não vai, será que ele não vai abrir? Será que ele não vai abrir aqui? Então, mas era só o link. Será que o YouTube abre normal, né? Deixa eu ver, será que eu não tenho tempo 2 minutos? Eu queria esse aqui, ó, Minas Gerais. Será que e agora? Como que eu queria uma coisa, aqueles, não dá, tem que ser Minas, aí tem que ser como se fosse o perfil de Minas, sabe?
Aí. Qual tela? Tá, tá aqui, né? Ah, pera, como? Aqui. Clicar aqui? Não deixa abrir. Não, mas ele. Deixa eu ver se eu acho só aqui no. É, ela aparecia aqui, só que ela não é tão recente, né? Ó, 1 mês, 2 meses. É uma dessas pra frente, então. A vídeo não é acessado só. Aqui, ó, vou ver vídeos. A gente olha todos. Ah, né? Minas de oportunidades não é. Esse aqui também não. É aquela, né? Peraí, deixa eu ver se vai. Ah, aqui já é 7 meses, então ela é bem recente aqui. Ó, nesse? Deve que vai. Tem, mas mesmo colando ele lá, quer ver só? Vamos ver se ele vai obedecer. Tecnologia. Não, eu peguei hoje. Ah, obrigado. Como que eu vou compartilhar aí? Calma, gente, tá dando certo. Agora vai. É, não vai sair áudio também, será? Será que. Nossa, eu levo áudio. E não vai com áudio. Ó, era pra ter uma musiquinha, né? Mas não tá. Problemas técnicos aí. Mas tem a legendinha ali, só pra vocês darem uma olhada. É exatamente 1 minuto de vídeo, né? Então acho que não vai ter tanto problema aí. Ah lá, ele fala que é para estudar direitinho para passar de ano, né? É uma. Deixar vocês assistirem primeiro, né? Tá vendo tudo aí. Ah lá, o tempo integral, 700 kits escolares, melhor alimentação do Brasil, essa que a gente não pode reclamar muito mesmo. Mais tecnologia, tem Arduino, robôs, né? Internet. Então tem tudo isso aí. O Trilha de Futuro para os estudantes, curso técnico. Então o governo de Minas está dando uma aula de eficiência na educação. Então tem isso aí. É. Aí é isso. Aí no final a frase é governo eficiente, estado diferente, governo eficiente, né? Ou vice-versa, algo assim. E aí é uma paródia daquela música que ficou muito famosa, né, no carnaval. Nós vai descer, não é isso? Então é essa aí, tá? Depois vocês pesquisam lá. Só que ali vai aprender a aprender. Então é. Aí ali, né, a alimentação é boa, né? O pessoal come lá na escola e gosta. Agora, tecnologia, os kits escolares foram, acho que 10 escolas que receberam em Minas inteiro, tem umas coisas assim. Aí essa propaganda era isso. A gente não recebeu nada lá na escola, né? Então tem esse ponto aí. Cadê? Tem que sair disso. Será que agora... Aí tem como projetar só essa última? E aí vem meu último slide, né? Só para deixar aberto para a gente conversar e vocês perguntarem um pouco também.
que é uma síntese desse novo ensino médio, né, na fala do professor Fernando e da professora Daniela também. Pode ir direto lá para o finalzinho, por favor. Esse aí. Aí ele vai falar no artigo dele, né, que o novo ensino médio ele aprofunda uma fragmentação do ensino médio, expulsa setores da população jovem da educação básica, superficializa a formação escolar e intensifica o trabalho docente, né, drasticamente aí também. Barateia a qualificação, porque eu posso ter professores que às vezes têm licenciatura e posso ter profissionais de outras áreas que queiram atuar na educação, porque tem as contratações. E aí ele vai falando, né, que tem a questão da privatização, tem a questão da ampliação do ensino à distância, essa ideia de privatizar as coisas e trazer o ensino à distância, inclusive para a educação básica. E é a reforma antipovo por excelência, aquela que oferece menos escola para quem mais precisa da escola. Então a gente fecha aí com essa reflexão, né, que pode não ser geral, são 2 autores que estão estudando sobre isso, mas que me faz refletir muito sobre essa realidade nossa dentro do contexto escolar, né? Porque a ideia aqui não é colocar para vocês que está impossível trabalhar no ensino médio, mas é que a gente comece a questionar isso para que vocês também, futuros professores de matemática, consigam enfrentar essa realidade na escola e criar estratégias para trabalhar de uma forma que garanta qualidade de ensino e que também garanta qualidade de vida para vocês que são professores, né? Que é um outro desafio também. E aí depois, minhas principais referências aí, né? As leis e o trabalho do professor Fernando com a professora Daniela, que tem estudado um pouco sobre essa questão do novo ensino médio, principalmente em São Paulo, pegando o Brasil todo, e vieram visitar Minas Gerais também para conhecer um pouco da realidade de algumas escolas aqui em Alfenas e na região. É isso, muito obrigado a vocês todos pela atenção.